apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, abençoados. Vamos orar um pouquinho? Vamos ficar de pé, ovelhas. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu declaro que nesta noite nós vamos ouvir a voz do Senhor mais um pouquinho. Amém? Senhor, graças te damos, Pai, te glorifico, te exalto por estar aqui nesta noite. Glorifico a Deus pela vida de cada abençoado. Senhor, eu te louvo pela tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. A tua palavra, Pai, que não volta para nós vazia. Ela faz aquilo que o Senhor tem enviado a nós. Ela faz, Pai, com que nós recebamos a Tua palavra com bom grado, com revelação. Por isso, Deus, mais uma vez nesta noite, eu quero Te agradecer por incontáveis pessoas, Senhor, que vão ouvir a Tua palavra, que vão entender a Tua palavra. Graças Te dou, Senhor, por mais um dia poder falar das Tuas maravilhas, das Tuas revelações, da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém, ovelhas? Graça e paz a todos vocês. Pode se assentar. Glória a Deus pela vida de todos que estão me ouvindo agora através da internet, através do Facebook, através de todos os meios de comunicação. Quero saudar todos os pastores. Não vou citar nomes hoje porque tem muitos, tem uma lista grande já, graças a Deus por isso. Então, graça e paz, eleitos, pastores, apóstolos, bispos, mulheres de Deus, todos vocês, ovelhas do Senhor, eleitos do Senhor, filhos de Deus. Amém? Então, glória a Deus. Meus amigos no Facebook, graça e paz, as minhas irmãs, meus colegas, todos que estão nos assistindo agora. Abençoados, nesta noite, não vou falar muito com a igreja aqui em Santo André, porque a igreja em Santo André já sabe muito sobre a palavra da graça. Porém, você que está me assistindo agora, talvez teu pastor nunca te falou isso. E talvez você possa estar ainda vivendo de obras, porque você não sabe do que eu vou te falar hoje. Amém? Então, o tema desta ministração, você sabia? Eu sabia o quê, pastora? Vamos saber? Vamos ver já o que você sabia? Com certeza a igreja que está aqui em Santo André já sabe disso, porque já foi ensinado esta palavra. Já tem esse conhecimento, mas isso não impede que você cresça um pouquinho mais. Amém, abençoado? Que você receba um pouquinho mais de revelação. Porque todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, o Senhor nos traz novas revelações da tua palavra. Amém? Então aqui em Romanos 10, eu quero falar com você que está me ouvindo neste momento. Romanos 10. Você, Elaine, a Lívia, todas as minhas irmãs em Cristo, as minhas amigas, que ouvem há muito tempo já e seguem a graça e o apostolado, você sabia? Abre aí em Romanos 10, 4. Quero que você saiba de algo. Talvez você está ainda fazendo campanha, jejum, você está aí praticando novenas, orações, falando com imagens, com esculturas, ou então dentro de uma igreja cristã, pedindo de joelhos, fazendo jejum, subindo ao monte, sendo que você não sabe ainda, minha irmã, meu irmão, que nós não estamos mais vivendo da lei de Moisés. Nós estamos vivendo de Cristo, pela fé. Então, Paulo disse assim, Romanos 10, versículo 4. Você sabia? Fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê? Será que você sabe, abençoado, que nós já estamos numa nova aliança? Que nós não vivemos mais das obras da lei? Está escrito que o fim da lei. Qual é essa lei? A lei de Moisés. A lei que outrora até nós vivíamos. Não sei, o Reinaldo, principalmente, viveu bastante da lei. O irmão Cido, não tenho muito conhecimento se viveu muito da lei, porque ele já está aqui com a gente 20 anos em graça, né? Mas o Reinaldo, como é filho de pastor, todo filho de pastor, ele traz esse ranço da lei, ele traz a lei com ele.
Aí tem que fazer batismo, tem que jejuar, tem que orar, tem consagração e tudo isso. Sendo que, nesta nova aliança, todos os filhos de Deus que já nasceram depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, já nascem crendo no Senhor pela fé. Crendo que nós já estamos numa nova aliança. Mas como assim, pastora, nós já estamos numa nova aliança? Como? Você nasceu antes de Cristo ou depois de Cristo? Qual a sua idade? Pensa comigo. Eu tenho 48 anos. Então eu nasci muito depois de Cristo. Muito depois de Cristo. Por mais velho que nós tenhamos aqui na igreja, que é o senhor Wilson, que vai completar 101 anos esse ano, ele nasceu depois de Cristo. Então, se ele nasceu depois de Cristo, ele não está debaixo da lei de Moisés. Ele está debaixo da graça de Cristo. Por isso que está escrito que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Abençoado, você tem que crer. Você tem que entender. Você tem que receber e viver pela fé. Não viver mais fazendo o que o seu pastor manda você fazer. Aliás, se você receber essa revelação, você é quem vai ensinar o seu pastor. Olha, meu pastor, eu aprendi que eu não estou debaixo da lei. Que eu estou debaixo da graça. E que debaixo da graça o justo vive por fé. Sem obras da lei. Mas o que eu quero que você entenda, e vou falar muito sobre isso, é que nós estamos numa nova aliança. Nós estamos depois da morte de Cristo. Você tem que saber, abençoado. Talvez você não saiba porque nunca ninguém te falou. Mas nesta noite eu estou te ensinando. Você que pela primeira vez, você que várias vezes já tem acompanhado o MGA, já tem acompanhado a Graça Apostolado. Mas pastora, eu não entendo, vocês falam uma linguagem diferente que o meu pastor fala. Eu até tento entender, mas não consigo. Ovelha, você não consegue porque o seu pensamento está na lei. O seu pensamento e os ensinos que seu pastor traz a você está na lei. Ele não vai falar para você da graça de Deus em Cristo. Ele não vai falar para você as cartas do apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, porque nem ele sabe. Porque se ele soubesse, se já tivesse sido lhe revelado, ele estaria dizendo a você, olha, nesta nova aliança o justo vive por fé. Nesta nova aliança, nós não precisamos cumprir as obras da lei. Por quê? Porque já acabou em Cristo. Já deu-se início a uma nova aliança. Depois da morte e ressurreição de Jesus, deu-se início a esta nova aliança. E nós estamos todos numa nova aliança. Ninguém vive mais debaixo de uma velha aliança. Pastor, então por que tem os livros da velha aliança? Abençoado, os livros estão escritos porque nós não podemos rasgar. E ali tem muitos fatos, muitas coisas que aconteceram com muitos profetas, com os homens de Deus, que nós tomamos sim como ensino para nós o que é a fé que eles usaram. As atitudes de fé que eles tomaram. Mesmo não sendo revelado a eles, porque eles não receberam essa revelação de viver por fé, mas eles tinham fé, eles criam em fazer tais sacrifícios. Eles oravam. Uma coisa que o povo em graça hoje tem que fazer e não faz é orar. Abençoado, quem disse que a oração foi abolida? Não, nós temos que orar, nós temos que falar com Deus, nós temos que profetizar, chamar a existência, amém? Mas não é o meu assunto. O meu assunto é te dizer que você não tem mais que viver das obras da lei. Você não tem mais que viver fazendo algo. Porque se você não sabe, você está sabendo agora que o fim da lei é Cristo. Amém? Eu também não sabia. E eu não posso condenar ninguém que hoje vive numa igreja da lei. Mas eu estou aqui para dizer para você, abençoado, abre a sua mente. Que Deus abra os seus olhos espirituais para você entender que nós estamos debaixo de uma nova aliança. Se nós estamos em Cristo, nós não temos que viver como se nós estivéssemos em Moisés, praticando as obras da lei. Outrora nós praticávamos porque nós não tínhamos ainda recebido a revelação. Amém? Como eu citei, o Reinaldo, a minha sogra Flora, todos vocês que um dia viveram de algumas obras da lei, o André, por quê? Porque nós não tínhamos ainda recebido a revelação.
Mas para nós, para mim aqui no Ministério Graça e Apostolado, para eu, já fazem 20 anos que nós não praticamos mais as obras da lei, porque nós recebemos essa revelação, que o fim da lei acabou em Cristo. Ele morreu e ressuscitou e deu início a esta nova aliança, na qual todos os filhos de Deus, todos, de todas as igrejas, de todos os lugares, todos abençoados, têm que viver como tais. Não tem que viver como a lei, tem que viver como a graça. Tem que viver recebendo pela fé em graça. Então você pode dizer assim, mas pastora, eu nunca ouvi isso. Talvez seja a sua primeira vez que você está ouvindo. Talvez você já ouviu de alguém, mas você não foi a fundo para entender o que quer dizer o fim da lei é Cristo. Então eu estou aqui para te ensinar. Eu estou aqui para te dizer, abençoado, que você não precisa mais fazer campanha. Você não precisa mais fazer corrente, porque tudo isso envolve dinheiro. Tudo isso envolve você pagar um preço. Sendo que Jesus já pagou o preço por nós na cruz. Ele já morreu na cruz para que nós recebêssemos todas as bênçãos já de antemão predestinada a nós. Então não é uma campanha que vai te trazer uma bênção, não é uma corrente que vai te trazer uma bênção, não é você subir ao monte que você vai receber uma bênção. Não, porque está escrito lá em Hebreus que o justo vive por fé. Então você ora, fala com Deus e recebe por fé. Crendo que ao tempo determinado por Deus, que é o tempo de Eclesiastes 3, você vai receber as bênçãos de Deus. Deus já fez um pacote de bênção para nós. Amém, ovelhas? Deus já tem reservado para cada um de nós bênçãos. E ao tempo determinado por Ele, Ele vai dando para você as bênçãos que você precisa, ao tempo de Deus. Para mim em um tempo, para o André em outro tempo, para o irmão Cido em um tempo, o irmão Reinaldo, o Davis. Cada um de nós tem um tempo que o Senhor vai derramar essa bênção, porque já está predestinada. E o Senhor sabe, hoje os jovens, muitos precisam de trabalho. Então, esses jovens da nova aliança, eles têm que orar, confessar, chamar a existência e aguardar. Mas não é aguardar sem fazer nada. Tem que louvar a Deus, tem que buscar a Deus, tem que orar, tem que louvar, tem que congregar. E ao tempo determinado, Deus acrescenta essa bênção na sua vida. Posso ouvir um amém? Sem campanha, sem fazer nada. Por exemplo, a Jaqueline, ela é uma moça nova aqui no ministério. Ela já aprendeu desta forma. Agora, quantos que estão da mesma idade dela ou das minhas filhas, fazendo campanha, orando, estão pagando um preço abençoado, tem que ir lá na igreja, sacrificar, sendo que pela fé você entende que você recebe ao tempo determinado por Deus. Amém, abençoado? Então vamos ver, eu disse aqui para você, Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo. Está escrito, você já leu aí? Já abriu a sua Bíblia, abençoado? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, se o fim da lei é Cristo, nós não temos mais que viver da lei. Amém? Isso já está claríssimo em nossas vidas. Olha aqui em Romanos 6. Você sabia, abençoado, sobre esse assunto? Você sabia que você não está mais debaixo de uma velha aliança? Você sabia que você não precisa mais pagar um preço para ter as bênçãos de Deus? Aqui em Romanos 6,14, está escrito assim, olha, Romanos 6,14, eu estou te ensinando que você já está debaixo da graça de Cristo, que você não está debaixo da lei. E aqui em Romanos 6,14, o apóstolo Paulo disse assim, olha, pois o pecado não terá domínio sobre nós. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí já entra um outro assunto sobre o pecado, mas eu não vou falar para você sobre o pecado, porque eu quero falar para você que você não está debaixo da lei. E logo você não estando debaixo da lei, também inclui que o pecado não tem domínio sobre você. Pecado era coisa da lei,
Nós estamos na graça. Na graça, abençoado, você já foi redimido de todos os seus pecados na cruz. Então hoje o justo vive por fé, o justo vive livre dos pecados. Por quê? Porque ele não está na lei, Reinaldo. Ele está na graça. É simples de se entender isso, abençoado. Basta você botar os seus olhos e entender. Basta você ler. Você sabe o que acontece hoje? Por que as pessoas também, André, não entendem e não recebem? Ah, é porque não chegou o tempo de Deus. Às vezes, sim. Às vezes, abençoado, é porque você tem preguiça de ler. Porque se você for ler, você vai entender. De repente, você já até parou de assistir o vídeo. Ah, não é bem assim não, meu pastor falou que eu tenho que fazer. Tá bom, abençoado. Você que está me ouvindo, de repente a sua cabeça está cheia de um monte de interrogação, porque você veio ouvindo o seu pastor dizer há muitos anos que você tem que sacrificar, que você tem que batizar, que você tem que jejuar, que você tem que subir ao monte, que você tem que fazer corrente, campanha, você tem que levar para sua casa um copo com água, uma flor, e agora isso daí, esse negócio de copo com água e flor, já ficou para trás. Agora é muitas outras coisas que eles renovam os pactos, né? Eles renovam, eles criam coisas para que as pessoas coloquem a sua fé naquilo. Eu estou falando de algo que eu sei, abençoado. Eu sei disso. Eu tenho pessoas na minha família que ainda estão com os olhos tampados. Não entendem nada. Estão lá sacrificando, comprando bloquinho, comprando estátua, comprando vela, comprando patuá, comprando um monte de coisas, crucifixo, comprando de tudo para poder alcançar uma bênção de Deus. Na verdade, abençoado, eles estão alimentando e sustentando falsos pastores. Eu tenho uma pessoa bem íntima a mim, meu parente íntimo meu, que infelizmente, abençoado, está numa igreja dessa. Está lá, sacrificando a vida dele, está lá doando dinheiro, está lá comprando todos os objetos que eles apresentam. Uma hora é uma garrafinha, uma hora é um copo, uma hora é uma aliança. Tem até uma aliança aqui, deixa eu mostrar. Mas essa aliança alguém aqui perdeu na igreja, ó, abençoado. Mas de repente é uma aliança que eles falam que você tem que comprar essa aliança para fazer uma aliança com Deus. Aí eles pegam lá um papelzinho, eles pegam lá uma caneta, eles sempre pegam algum objeto para tirar a sua fé de Cristo e colocar naquele objeto. Mas se você está numa nova aliança e o justo vive por fé, você não precisa de objetos para você ter um contato direto com Deus. Entendeu, abençoado? É a sua fé, é você crer, você ter aquela certeza e convicção que você, abençoado, é um filho de Deus, que você não precisa mais sacrificar. Quando você sacrifica, não é para Deus que você sacrifica, abençoado. Você está sacrificando e dando algo do seu suor, porque você quer ter uma bênção na sua vida, é para os homens, não é para Deus. Então, se você quer realmente uma bênção de Deus, você faz o seguinte, ovelha, uma receitinha. Esquece a lei e viva por fé. Comece a ler as cartas do apóstolo Paulo, que você vai encontrar os motivos básicos do que é viver em Cristo, do que é viver em graça. Enquanto você ficar lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os livros históricos, você não vai entender a graça de Deus em Cristo. Você só vai entender a graça de Deus em Cristo quando você começar a ler e ter convicções espirituais na sua vida. Quando você ler de Romanos a Hebreus, o que é viver em Cristo, o que é viver, Jovita, na graça de Cristo e não na lei de Moisés. Quando você começar a ler, porque aqui nessas cartas você se descobre o que é viver da fé, o que é viver em graça. Então, Paulo disse que nós não estamos debaixo da lei, que nós estamos debaixo da graça. Eu li aqui em Romanos 10, 4, que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aqui em Romanos 6, 14, ele disse que nós não estamos debaixo da lei,
mas debaixo da graça. Anote aí, abençoados, os versículos, para você ler depois com calma, com atenção, para você ler todo o contexto. Eu peguei um versículo, você pode até falar, mas pastora, você pegou um versículo. É claro, abençoado, eu não tenho tempo de explanar todo o contexto, mas se você ler, é até melhor que você ler. É até melhor que você ler, porque quando você lê, Deus vai te apanhar. Deus vai te dar o perfeito entendimento. A sabedoria vai vir 100% na sua mente. Então, Paulo disse que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E ele continuou dizendo aqui que o fim da lei é Cristo. Ele continuou dizendo aqui, olha, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E debaixo da graça, nós não vivemos fazendo, nós vivemos recebendo, crendo pela fé. Amém? Vamos ler mais um versículo, abençoado, para deixar claro para nossos irmãos que estão nos assistindo. Gálatas 5,18. Você pode perceber que eu não vou falar para você da lei aqui nas cartas de Paulo. Eu vou falar para você da lei se eu for nas cartas lá da Velha Aliança, no Antigo Testamento. Mas a lei, como não existe mais para nós que estamos em graça, nós buscamos a graça de Paulo. Nós buscamos a graça nas cartas apostólicas. Nós buscamos o que é viver em Cristo nas cartas apostólicas. Então você pode ver que eu não vou falar para você da graça indo nos livros da lei. Eu vou ler para você aqui somente sobre o que é viver em Cristo. Porque nós já estamos numa nova aliança. Amém? Então aqui que eu mandei você abrir em Gálatas, deixa eu achar aqui. Você vai ver que eu vou para lá e para cá, mas sem sair dos livros de Paulo. Gálatas 5. Amém, ovelhas? Gálatas 5. Para você ver como que a nossa carne para nada presta, né, abençoado? Domingo eu estava tão bem. Aí peguei uma gripe, a voz já muda. Você já fica ruim, mas logo melhora. Isso aqui é porque nossa carne para nada presta, amém? Paulo falou isso. Graças a Deus que o que é salvo em nós não é essa carne. É o que está dentro de nós, o nosso espírito, que volta para Deus. Porque, por exemplo, se a minha carne fosse para ser boa, hoje não estaria boa não, abençoado. A minha maior vontade agora da minha carne é ir para minha casa dormir, descansar. Que eu estou com febre, estou assim ruim da carne mesmo, a carne não está boa, mas graças a Deus que o Senhor me fortalece. Fortalece o meu homem exterior, para mim poder estar aqui com vocês. Amém? Então, Gálatas 5, verso 18. O apóstolo Paulo diz assim, olha. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Uma pergunta, abençoado, para você que está me ouvindo agora. Na velha aliança, o Espírito de Deus não habitava neles. Por quê, pastora? Porque Jesus não tinha morrido ainda. Amém? Aliás, ele nem tinha nascido ainda. Agora, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele não nos deixou só. Ele enviou o Espírito Santo a nós. Então, dentro de nós habita o Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Então, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não estamos realmente debaixo da lei. Porque na lei nem existia Jesus. Você conseguiu entender agora? Então, como que você pode dizer que você vive da lei, sendo que você está em graça e o Espírito Santo habita em você, abençoado? Eu não entendo como que as pessoas não conseguem discernir e entender esse novo pacto. E eles têm dentro da mente deles que eles têm que fazer. Ovelhas, eu recebi recentemente aqui na igreja uma família bem grande. Estava na igreja da lei, ouvindo a lei, mas eles estão tão apurados na lei, eles estão tão já cozidos com a lei, que a graça não conseguiu fazer efeito neles de imediato. Tem que fazer igual o apóstolo Marcos diz, tem que cozinhá-los com fogo baixo.
Tem que aguardar o tempo de Deus. Aí sim aguardar o tempo de Deus. Por quê? Porque essa família abençoada nunca entendeu, e pelo jeito não entendeu ainda, a graça de Deus. Para essa irmã, tadinha, eu tenho dó, abençoado. Por quê? Está pagando um preço, tem um monte de filho, passando necessidade, passando humilhação, porque a igreja da lei humilha muitas pessoas. Você já foi humilhado na igreja da lei, abençoado? Na igreja da lei você é muito humilhado. Ah, se você não conseguiu uma bênção, é porque você não orou. Se você não conseguiu uma bênção, é porque você não jejuou. Se você não conseguiu uma bênção, é porque você está em pecado. Se você não conseguiu uma bênção, é porque você está fora da visão de Deus. Aí eles começam a falar um monte de coisa, abençoados. Então, a família que nós estávamos falando, ensinando a graça de Deus, não conseguiram, abençoado, entender a nova aliança. É preciso ouvir mais. Mas como vai ouvir, Reinaldo, se está fechadinho dentro do ministério, da lei? Então agora basta nós aguardarmos o tempo de Deus. Porque nós já fizemos a nossa parte, abençoado. Nós demos folheto, nós ensinamos, expliquei, falei, abençoado, que nós estamos numa nova aliança. Talvez pode ser até o seu caso, que você está me ouvindo agora. Talvez você mesmo está me ouvindo agora, deve estar falando, ai pastora, mas eu não acho que é bem assim não. Aí é necessário, abençoado, aguardar realmente o tempo de Deus. Porque eu acho tão bonito quando Deus revela, quando Deus traz uma clareza tão nítida na mente de uma pessoa, que eu não posso deixar de falar desse casal lá de Nova Friburgo. Vocês já viram lá na internet? Alguém já viu? Pastor Fernando e pastora Jussara. Olha como quando chega a predestinação, Reinaldo, não tem como a pessoa fugir. Quando a predestinação vem ao tempo determinado, André, a pessoa deixa tudo. Num dia, ele estava na igreja da lei. Passado alguns dias, ele estava em graça. Mas como que aconteceu essa conversão tão rápida? Uma predestinação, uns olhos iluminados de tal maneira que a pessoa não consegue fitar, enxergar mais a lei. A pessoa ela é transportada, ela é transformada. Como está escrito, Deus transforma, Deus tira, abençoado, aquela pessoa que está andando em trevas para a luz. Deus tira radicalmente, Deus apaga tudo a lei da mente da pessoa e Ele mesmo começa a colocar a graça de Deus, Ele começa a revelar, Ele começa a dar um perfeito entendimento. Quando Ele lê um versículo, aquele versículo se torna vida. Vida, parece que as letras estão saindo de dentro da Bíblia. Ele fala assim, nossa, mas eu nunca tinha visto isso. Eu já tinha lido, mas nunca tinha visto com os olhos iluminados. Nossa, então o diabo não existe. Quantas vezes eu lutei contra o diabo? Não é isso, abençoado? Quantas vezes você orou e disse, sai, sai. Às vezes seu filho rebelde, às vezes sua filha essa você ora. Às vezes a pessoa quer alguma coisa, você ora porque você acha que na sua mente aquilo não é de Deus. Às vezes a pessoa por ser... como que eu vou usar uma palavra? Desobediente? Não. É porque fala... como que eu poderia dizer? Não é o desobediente. Às vezes a criança, ela fala um pouquinho mais alto, ela quer arrogante. Às vezes a pessoa ela quer ter os seus próprios caminhos. E os pais não entendem. Adolescente, eles querem tomar conta dos seus próprios narizes. Eles acham que eles estão certos. E às vezes isso, os pais começam a dizer que é a influência do maligno, começam a dizer que é o diabo querendo tomar conta da vida da filha dele. E não é, abençoado. Aí quando você consegue entender que Jesus morreu na cruz, e ali ele aniquilou o diabo, que nessa nova aliança não existe mais, o diabo faz, o diabo entra, o diabo sai, o diabo faz, o diabo não faz. Não, abençoado, quando nós começamos a entender que todas as coisas provêm de Deus. Eu gosto muito, abençoado, quando acontece algum mal na minha vida. Sabe por quê? Eu olho na vida de Jó. Eu olho para Jó, Reinaldo. Jó disse assim, mulher, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Nossa, pastor, então o mal é por Deus? Sim, abençoado, quem permite o mal na sua vida é Deus.
Mas por quê, pastora? Tem alguma coisa de errado na minha vida? Não! Simplesmente porque nós estamos na terra. E o mal acontece com o filho de Deus, aquele que não é filho de Deus, aquele que tem entendimento, aquele que não tem entendimento, aquele que está na lei, aquele que está na graça, aquele que está no espiritismo, aquele que está no catolicismo. Não tem nada a ver, abençoado. Às vezes você está andando na rua, um ladrão vem e te assalta. Sabe para que acontecem certas coisas na nossa vida? Para a gente ver mais Deus em nós. Para você glorificar mais a Deus. Hoje mesmo, a Giza estava falando lá, que glória a Deus, que ela está viva. Por quê? O que aconteceu? Domingo ela estava aqui na porta da igreja, esperando a igreja abrir, vieram 2 pessoas e assaltaram ela. Levou a bolsa dela com documento, com celular, com tudo embora. Mas abençoado, a vida dela está intacta. O Senhor enviou anjos e protegeu a vida dela. Quantos que morrem? Quantas pessoas você conhece que o ladrão chega, não pergunta nada, não fala nada, leva tudo que a pessoa tem e ainda mata, Reinaldo? Quantos? Olha, se você entrar na televisão, você vai ver quantas pessoas acontece de entregar tudo que ele tem, carro, moto, relógio, celular, e ainda morre, perde a vida. E eu tenho visto que as pessoas que servem a Deus, as pessoas podem até serem assaltadas, roubadas, mas o Senhor não permite que os filhos de Deus tenham suas vidas tomadas, levadas por pessoas ímpias, por pessoas ruins, que estão na terra. Não é, Reinaldo? Aqui no nosso ministério abençoado, nunca ninguém morreu por uma arma, por algum problema mais grave, que um filho da perdição, um ímpio aí, ou mesmo uma pessoa qualquer, esses que estão andando aí na vida torta aí, vem e tira a vida de alguém. Aqui no ministério, nunca. Nunca aconteceu isso, abençoado. Então, ovelhas, há uma diferença. Quando acontece comigo ou com você, é para você reconhecer a Deus e falar, olha, Senhor, graças te dou, Pai. Como aconteceu comigo com o pastor Marcos, nós fomos assaltados, levaram a nossa moto embora, mas nós estamos vivos. Eu dou glória a Deus. Minhas filhas, as 2 já levaram o celular dela. Elas estão vivas. E nós demos glória a Deus, Reinaldo. Eu acho que deve ter acontecido já com as suas filhas também. Leve embora. Com você, com alguém aqui. Já levou? Alguém aqui já foi assaltado e levado o celular embora de vocês? Aí, tá vendo? Já. Não tem como, abençoado. Porque o homem mau está lá fora. E não está escrito aqui, ó, eu sou o homem mau. Eu vim para te roubar. Não está escrito, mas ele está lá fora. Mas isso não quer dizer, abençoado, que porque nós somos cristãos, filhos de Deus, nós estamos numa nova aliança, vivendo em Cristo, que nós estamos livres deles. Nós não estamos. Eles surgem do nada, abençoado. Mas por permissão de Deus, para ver se você, se eu, se nós estamos firmes em Cristo, se nós vamos dar glória a Deus, até mesmo pelo dia mau. Amém? Então, abençoado, para se dizer, a lei, qualquer momento fala, todas as coisas colaboram para o nosso bem. Não, abençoado. Aqui nós agradecemos a Deus, até mesmo pelo mal que nos sobrevém. Amém? Até mesmo sobre o mal. Então vocês desejam mal? Não, nós não desejamos, mas se ele vier, nós sabemos que Deus tem um propósito. Amém, ovelhas? Diga, Deus em tudo tem um propósito. Amém, ovelhas? Em tudo Deus tem. Então, para nós terminarmos aqui, se você está nesta nova aliança, você logo é conduzido pelo Espírito Santo. Amém? Paulo está dizendo, olha aqui, ó, mas se sois guiado pelo Espírito, e você pode ver que o Espírito está em maiúsculo, então é o Espírito de Deus, amém? É o Espírito Santo. Então, se você é guiado pelo Espírito Santo, não estás debaixo da lei. Amém, ovelhas? Então, se dentro de você tem, e até nas ovelhas que estão debaixo da lei, que estão, não vou dizer debaixo da lei, vamos consertar, vamos arrumar. As ovelhas que estão vivendo nas igrejas que anunciam a lei. Amém? Porque para estar debaixo da lei, elas teriam que estar vivendo lá junto com Abraão, com Isaac, com Moisés, né? Para se dizer estar debaixo. Elas estão hoje vivendo das obras da lei, como se estivessem lá na lei, realmente. Mas elas não estão na lei. Você, meu irmão, você, minha irmã, você está em Cristo.
Você está numa nova aliança. Você tem que estar vivendo das obras já preparadas de antemão para a sua vida. Só isso. Aguardando em Deus as bênçãos chegar na sua vida. Então, se você está na graça, dentro de você habita o Espírito Santo. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Você não é guiado por pastor A, B, C ou D. Você não é guiado por visão. Você não é guiado por profetas. Você não é guiado por profetisas que ficam profetizando na sua vida. Você não é guiado, abençoado, em ir nas igrejas, nessas tardes da bênção. Eu vou lá para ouvir Deus falar comigo. Abençoado, Deus fala com você na Bíblia. Deus fala com você aqui na Nova Aliança. Você não precisa ir nos templos da lei para ouvir Deus falar com você. Porque dentro de você habita o Espírito Santo. O Espírito Santo que te guia em toda a verdade. E qual que é a verdade? Cristo. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida. Eu espero, eu estou falando bem rápido, né? A gente vai falando, vai lembrando das experiências, vai citando algumas coisas, mas eu espero que você esteja me entendendo, abençoado. Eu espero que você esteja me compreendendo. Por quê? Porque você precisa entender que você não está mais vivendo de uma velha aliança. Eu vou chegar lá e dizer para você. Quem sabe no final da ministração você entenda. Quem sabe no final da ministração eu oro a Deus, eu peço a Deus que até o final dessa ministração o Senhor lhe conceda olhos iluminados para entender. Olha, aqui na igreja tem muitas abençoadas, aqui na igreja tem muitas ovelhas que ouviram através do YouTube, ministrações. Tem muitas ovelhas que foram procurar uma palavrinha, digitou lá e encontrou o site Graça e Apostolado. Nós temos muito. Nós temos aqui a abençoada novinha, que é a Luana. Luana estava procurando na internet, achou o Ministério Graça e Apostolado e começou a ler. Era de uma igreja batista. Falou, nossa, mas espera lá, esse pastor está falando diferente do meu pastor não fala isso. Então, eu te aconselho também, abençoado, seja uma pessoa curiosa espiritualmente, vai buscar novas revelações, vai buscar novas experiências com Deus, vai entender o que é viver em Cristo, o que é viver em graça, né, Davis? O que é viver em graça, abençoado? Talvez você até hoje aprendeu o que é viver das cartas de Jesus de Nazaré. Mas eu tenho que imitar Jesus. Não, abençoado, não é assim. Não é assim. Dê a você uma chance do seu raciocínio entender. Porque se você ler, você vai ter entendimento, abençoado. Só não recebe entendimento quem não lê. Mas se você lê, você entende. Então, dê a você mesmo uma chance de compreender o que está escrito na Nova Aliança. Comece hoje a ler de Romanos até Hebreus. Porque Apocalipse, quem mexe são os apóstolos. Amém, abençoado? Eu já aprendi aqui no ministério. Ovelha não tem que mexer nos livros lá em Apocalipse. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. Se você for em Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, também livros históricos. Tiago, livro histórico. Então você tem que ficar abençoado nas cartas do apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo, que você já foi ensinado a isso. Agora, não vem ser curioso e querer entender o Apocalipse, que Deus só revela, só dá o entendimento para um apóstolo. E eu digo a você, eu não sou apóstolo. Eu não vou me meter a querer entender, a querer ensinar o livro apostólico, o livro de Apocalipse. Eu não vou, abençoado. Eu deixo para o meu apóstolo ensinar a nós. Amém? Então, se contenha em ler, se você tem essa vontade, vai aprender, vai entender com o apóstolo Paulo o que é viver em Cristo, o que é estar numa nova aliança, o que é viver da graça de Deus em Cristo. É viver por fé. Amém? Então, olha, eu li para você que você tem o Espírito Santo, e se você tem o Espírito Santo, você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Amém? E aqui em Gálatas 3, volta uma página para trás, Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Olha aqui, ó, Gálatas 3, versículo 13.
Cristo, não Moisés, amém, abençoado? Cristo, está bem claro aqui, olha. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Por quê? Porque Cristo já nos resgatou da maldição da lei. Abençoado. Quem está na lei, aliás, quem está vivendo das obras da lei, não sou eu que digo, mas a palavra, está debaixo de maldição. Por quê? Porque ele está anulando a Cristo. Já entendeu isso? Se eu viver das obras da lei, eu estarei anulando a morte de Cristo. Porque quem vive da lei, vive fazendo tudo aquilo que os pastores te ensinam a fazer. Só que quando você recebe os olhos iluminados e entende, você para de fazer as obras da lei para viver por fé. Só que você não entende ainda, abençoado. Você não consegue entender, e talvez você deve até aí estar escandalizado comigo, porque eu estou te dizendo que você está debaixo de maldição. Deixa eu te explicar uma coisa. Olha, Paulo disse, antes nós não tivéssemos conhecido a graça de Deus. Por quê? Porque outrora nós estávamos vivendo numa ignorância. Amém? Então hoje, irmã Edith, a senhora não consegue mais fazer uma obra da lei. A senhora não consegue mais chegar aqui no culto e ficar de joelho orando horas e horas e horas. A senhora não consegue subir ao monte para falar com Deus. A senhora não consegue fazer um jejum para se santificar. Por quê? A senhora já recebeu o pleno conhecimento que fazer jejum é para se santificar. Mas espera aí, o Senhor já me santificou, então eu não preciso de jejuar. Amém? Hello? Está entendendo aí? Subir no monte é para você falar com Deus. Mas eu acabei de ler que o Espírito Santo habita em você. Então você não precisa subir no monte. Se ele habita em você, aonde você estiver, você fala com Deus, né, Reinaldo? Sentadinho aí, no banheiro, tomando banho, indo para o serviço. Você não precisa subir no monte para falar com Deus. Você vai deitar, você fala com Deus. Você acordou, você fala com Deus. Você está limpando sua casa, você fala com Deus. Está lavando o quintal, você fala com Deus. Está lavando louça, você fala com Deus. Você não precisa deixar de fazer as suas atividades para se retirar para um lugar para falar com Deus. Por quê? Porque você já entendeu que o Espírito Santo habita em você. Você não precisa ir até um lugar para falar com Deus. Então nós, aqui do Ministério Graça e Apostolado, e todas as ovelhas de outros ministérios que já entenderam e receberam isso, não conseguem mais fazer as obras da lei. Por quê? Quem faz, Reinaldo, as obras da lei são aqueles que ainda não receberam os olhos iluminados, que ainda estão na ignorância, que não é o nosso caso. Amém? Um dia nós estávamos na ignorância e fazíamos. Hoje nós entendemos que nós não precisamos fazer mais. Por quê? Porque o Senhor fez por nós. E aqui está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque a cruz, ela foi tida e é símbolo de maldição. Porque aonde foi que Jesus morreu? Na cruz. E ali o Senhor cravou na cruz todos os nossos pecados. Ali o Senhor fez todas as coisas por nós. Ali o Senhor, abençoado, te deu todas as bênçãos na cruz. Então, abençoado, você não tem mais que fazer algo para Deus. Eu espero que, quantas vezes que eu estou falando aqui, repetindo para você, que isso possa estar entrando na sua mente. E você possa estar recebendo, abençoado, essas maravilhas, essas boas novas que Paulo disse, que o Evangelho de Cristo são boas novas. Amém? E para nós terminarmos, que eu preciso terminar, eu disse para você, vou ler mais uma vez para nós passarmos para outro texto,
que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo, e Jesus de Nazaré foi pendurado no madeiro, fazendo-se maldição por nós, e hoje nós somos abençoados. Nós não somos amaldiçoados, nós somos abençoados. Amém? A maldição ficou na cruz, e nós nos tornamos, através de Cristo, ovelhas abençoadas. Amém? E para nós terminarmos, abram suas Bíblias em Hebreus 13. Glória a Deus mesmo. Hebreus 13. Estava pensando em ler um texto ali, mas não vou ler não, abençoado. Hebreus 13 não, Hebreus 8, perdão. Hebreus 8, 13. Eu entendo perfeitamente você, abençoado, que está me ouvindo agora pela primeira vez, você que já ouviu algumas vezes, que ainda não conseguiu entender. Eu entendo você, porque quando a graça chegou em minha vida, a graça é esse entendimento que nós temos, tá? Quando você ouve eu falar assim, quando a graça chegou na vida do André, quando a graça chegou na vida de A, B, C ou D, quando a graça chegou na vida de meu irmão, da minha irmã, eu estou querendo dizer quando a graça me foi revelada. Quando o Senhor me revelou o que é viver em Cristo. Porque nós vivíamos da lei, nós vivíamos Jesus de Nazaré, nós queríamos fazer para ter. Aí quando você entendeu, peraí, então eu não preciso fazer, eu preciso crer, totalmente diferente. Porque o justo vive por fé, como? Crendo. Crendo no quê? No que Jesus já fez por você na cruz. Então é assim, pastora? É assim. Então, quando eu digo para você entender o que é viver em Cristo, é você compreender que nesta nova aliança, nós não vivemos fazendo, nós vivemos crendo. Amém? Então, talvez você não entende de imediato, abençoado. Eu também não entendi de imediato. Talvez você também não entendeu. Algumas coisas ficaram ali, você levou algum tempo para entender. Você ficou pensando, você ficou falando, você ficou estudando, você ficou... Até que o Senhor, porque quem te revela é Deus. Quem traz o perfeito entendimento, só Ele. Eu posso ficar aqui, abençoado, horas e horas falando. Mas se o Senhor não te revelar, aí você tem que continuar lendo. Até que os olhos totalmente sejam iluminados. Amém? Mas tem pessoas, como eu disse com o pastor Fernando e a pastora Jussara, rapidinho, Reinaldo. Era tão bom que fosse assim com todo mundo, né? Era tão bom, né, Jovita? Aquele monte de abençoados que você ensinou lá na sua casa, né? Mas de quantas que entenderam? Mas foram quantas? Olha, de 8 pessoas que a Jovita trouxe o apostolado, só uma entendeu. Mas tá bom, glória a Deus por essa uma. Eu dou glória a Deus por essa uma. Porque se de uma em uma nós vamos ensinando e elas vão recebendo, daqui a pouco o mundo será transformado. Daqui a pouco as ovelhas estarão todas elas limpas do sistema religioso. E é isso que nós precisamos. O último texto que eu vou ler, você vai entender por que você que está me ouvindo, os pastores, os apóstolos, os bispos, as bispas, todas as mulheres de Deus, vocês que hoje anunciam a graça de Deus, a Osana agora vai ter o bonezinho do MGA. Ela pediu, ela ficou igual aquela viúva, importunando, sabe, o juiz. Reinaldo, enquanto o pastor não fez um bonezinho para ela, MGA, que ele não ia fazer para ninguém, ela tá ouvindo? Né, Osana? Olha, você e o apóstolo são os únicos que têm esse boné. Agora, tem mais gente que vai querer. Por exemplo, o Alex, aqui do ministério, já tinha pedido para o pastor. Pastor, eu quero um boné desse. Então, a Osana, ela pediu o boné escrito MGA. Para quê? Ela vai agora evangelizar. Ela vai sair agora, botar o bonezinho e vai levar os folhetos às ovelhas. Ela vai cumprir o que está escrito no último versículo que eu vou ler nessa noite. No último. Sabe, Osana, é um gozo muito grande. Ela é sozinha onde ela está, abençoado. Campo Limpo, acho que é isso, né? Campo Limpo, que ela mora. É São Paulo, é longe. Ela é uma senhora já, né? Uma jovem senhora.
Deve ter seus 60 anos, 62, 63, a Osana. Então, ela é sozinha abençoada. E ela pega aí 500 folhetos, 1000 folhetos e sai evangelizando. Ela está fazendo uma obra para o Senhor. Glória a Deus, né? Você vê, Reinaldo, que bênção. Assim todos nós fizéssemos isso. Assim todos nós saíssemos também levando os folhetos, para que todas as ovelhas tenham esse folheto e recebam a mente iluminada. Glória a Deus pela sua vida, Osana. 62? 70? Nossa, Osana, você tem 72 anos. É conservada demais. Isso é a graça de Deus na vida dela, só pode. E é muito sorridente, abençoada, muito alegre. Glória a Deus pela sua vida. Eu creio que foi a graça de Deus que transformou, que te trouxe essa vida jovem. Você olha para a Osana, você não diz que ela tem 72 anos. Eu falei 62 anos, né? Dei 10 anos a menos. Porque é uma pessoa jovem, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, vive sorrindo. Porque a graça de Deus, ela tira aquele ranço da lei. Porque as pessoas que vivem debaixo da lei, abençoado, como elas nunca conseguem a bênção, porque elas têm que viver praticando as obras da lei, elas vivem triste. Elas vivem debaixo de um jugo, que elas vivem triste, cansada, abatida, oprimidas. As ovelhas que estão na lei, elas vivem abatidas, triste, abençoado. É um fardo tão grande que elas carregam, que elas não conseguem expressar alegria. Elas não conseguem viver alegre, como a Osana hoje vive, como muitos abençoados na graça vivem. Amém? Então, Hebreus 8, versículo 13, está escrito assim, olha... É o penúltimo texto dessa noite. Dizendo-se nova aliança, ele quem? Vamos ver aí, quem que é esse ele? Diga Cristo. Amém? Temos que entender. Dizendo-se nova aliança, quer dizer, ele disse, né? Nova aliança. Dizendo-se nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Qual que era a primeira aliança? A lei. A lei de Moisés, primeira aliança. A segunda aliança, a lei de Cristo. Na lei de Moisés, tinha que sacrificar. Na graça de Cristo, viver por fé. Amém? Totalmente diferente. Por isso que você é alegre. Por isso que nenhum mal traz a nós uma tristeza de nos abater. Porque nós sabemos e compreendemos que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Na lei, se acontece um mal, é o diabo na sua vida. É você estar em pecado. Aí o pastor começa a te condenar. Irmã, você não está em adultério não, irmã? Você não mentiu? Você não fez algo de errado? Consulta aí, irmã. De repente você fez algo que desagradou a Deus, irmã. Está assistindo televisão, está indo aí nas festas. Aí eles começam a procurar o que você está fazendo, coisas naturais, que todo ser humano faz. Mas para aqueles que estão debaixo da lei, é pecado. Não pode. Não pode ser feliz. A verdade é essa e eu vou dizer. Na lei, você não pode, Reinaldo, ser feliz. Na lei, você tem que andar carrancudo. Isso para eles, você andar assim, ó. Pega a Bíblia, põe embaixo do braço. Sim, ó. Graças paz, irmão. Graças paz, irmã. Graças paz. Pai do Senhor, irmão. Pai de Jesus. Amém. Se você for um pouquinho mais escandalosa e ri, isso aí, essa irmã aí, ó, não sei não. Aí essa irmã o que é abençoado? Nós somos livres para sorrirmos, para dançarmos, para festejarmos. Ei, se tem uma coisa que o MGA gosta, de festa. Não é pecado, irmã? Não. Na lei, talvez é pecado. Por quê? Porque para eles tudo é pecado. Até ser feliz é pecado. Na lei, você não pode ser feliz. Na lei você tem que ser um crente sério. Crente...
Porque seriedade para eles mostra um temor para Deus. Para eles, na lei. Para nós não, abençoado. Ser feliz é viver em graça. Ser feliz é receber em nós Cristo. É saber que em nós habita o Espírito Santo de Deus. É saber que nós, nesta nova aliança, não vivemos fazendo as obras da lei. Vivemos crendo no que Jesus já fez por nós na cruz. Amém? Então nós somos felizes mesmo. Amém, abençoado? Aqui no MGA, a gente dança, a gente pula, a gente brinca, a gente conta piadinha mesmo, brinca com o irmão, dá risada com o irmão, tira sarro. É assim, é uma liberdade, abençoado. Não uma libertinagem. Ninguém aqui é libertino. Ninguém aqui fala palavrão, ninguém aqui zomba do irmão, ninguém aqui faz piada de mau gosto com o irmão. Quando eu disse piada, é brincadeira, abençoado. Porque nós somos livres, nós somos libertos. Nós não somos pessoas escravizadas pela lei, pelo sistema. Porque esse sistema religioso aprisiona a mente das pessoas. Eu conheço pessoas que na lei, quando está na igreja dele lá, está de terno e gravata, a saia lá no joelho. Aí quando você encontra a pessoa na rua, a pessoa está lá de shorts, está lá de blusinha regata, está lá gargalhando, fazendo uma palhaçada. Aí quando você encontra na igreja, está lá um bonequinho de chumbo. Porque o sistema a fez assim. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu preciso contar. O pastor Marcos falou que na igreja Congregação Cristã, até as moscas usam véu, não foi? Pois bem, ele tem uma prima dele, chamada Roseli, e é da Congregação Cristã. Você acredita que ela ouviu a ministração? Aí ela falou assim, ela respondeu no Face do pastor Marcos, que é primo dela, né? Lá até as moscas usam sim, porque lá eles, respeitam a Deus, lá a gente honra a Deus. Algo desse tipo ela disse, sabe? Ela concordou que realmente as moscas também usam véu, porque lá eles honram a Deus, lá eles respeitam a Deus. Você não está vendo, abençoado, você está cumprindo a lei? Vocês usam, o pastor falou satirizando isso, porque nós estamos na graça, minha prima. Se é que eu posso te chamar de minha prima, porque você é prima do meu marido. Mas por consideração eu posso dizer, minha prima Roseli, você está debaixo da lei. Você não é feliz. Por quê? Porque você não pode ser essa pessoa que você é na sua casa, que você é num aniversário, que você é quando você vai no show. Pensa que eu não vi você lá no show do Marcos Belucci? Você estava lá. Alegre, feliz, glória, lá cantando, é meu primo, né? Aí quando vai para a igreja, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, Pai de Deus, Pai de Deus, congregação? Pai de Deus. Aí lá, agora ela vai falar mal de mim, porque eu falei que ela foi no show do Marcos Belucci. E se alguma irmã da sua igreja ouvir isso, azedou. Né, irmã Flora? É seu sobrinho, né? Então, a sua tia está aqui, confirmando, mas é verdade. Aí, abençoado, aí no show pode ser feliz. E dentro da igreja, Reinaldo, não pode ser feliz. Isso que eu não entendo. É dentro da igreja que você tem que ser feliz, abençoado. Porque é na igreja, é no lugar onde nós estamos aqui congregados, que você sente o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, a alegria, o gozo, a paz. Que isso nenhum pastor pode tirar de você. Nenhuma religião pode tirar isso de você. Esse gozo, essa paz, essa alegria. Só que na lei, você tem que se transformar. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês que estão me ouvindo agora. Eu sou assim, abençoado. Aqui na igreja eu sou risonha, lá na minha casa eu sou risonha. Aonde eu estiver, eu sou o que eu sou. Se eu estiver num show, você vai, pastor? Lógico que eu vou. Estou doida para ir no show do Bidiz, Reinaldo. Falei com o Tuco hoje. Vamos? Mas não dá para ir dia 27 porque tem culto. Aí também não vou trocar, né, abençoado? Trocar o meu Deus por um show do Bidiz. Mas se fosse um outro dia, e vai dar para mim ir num outro dia, claro que eu vou. Ixi, eles são ovelhas, são abençoados. O cover do Bidiz, muito bom, muito bom. Então nós somos felizes. Eu não preciso encapar que eu estou indo num lugar me divertir.
e chegar aqui na igreja, me transformar numa pastora. Paz de Deus, graça e paz, glória a Deus. Não, eu sou o que eu sou, pela graça de Deus. Somos livres, amém, abençoado? Né, Jovita? Nós somos alegres, abençoados. Nós somos um povo festeiro, um povo alegre, um povo divertido, um povo que ama servir a Deus. Nós não viemos aqui na igreja com 1, com 10 ou com 20, ou com a igreja lotado por obrigação, com medo de perder a salvação, com medo de ir para o inferno, com medo do diabo. Não! Nós estamos aqui porque nós sabemos que isso tudo o Senhor já conquistou na cruz por nós. Nós somos livres do diabo. Nós somos salvos para sempre, abençoado. Nós somos filhos de Deus eternamente. Nós não perdemos a nossa salvação, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz por mim. Eu não perco a minha salvação, abençoado. Agora você perde, porque você tem medo do seu pastor. Você vive num sistema religioso onde você perde. Isso é viver da lei. Entendeu? Isso é viver da lei. Agora quem vive da graça... Quem vive em graça, no pacto da nova aliança, vive tranquilo, vive em paz. Vive em paz. Ele não tem medo do diabo, porque o diabo não existe, amém? Ele não tem medo de perder a salvação, porque a salvação é eterna. Ele não tem medo do maligno lá fora, do homem mau, não. O maligno que eu digo é o homem mau. O homem que vem te assaltar, que vem te roubar, porque ele sabe que tem anjos em seu favor. Pode levar os anéis, mas Deus te dá outro. Pode levar seu celular, Deus te dá a condição de você comprar um bem melhor e glorificando a Deus. Amém? Não estou dizendo que todos nós gostamos disso, mas se vier sobre nós um mal, nós vamos falar igual Jó. Oxe! Abençoado, quisera eu que todos vocês recebessem o mal para que Deus te desse milhões de vezes mais do que deu para Jó. Vocês viram lá o que Deus fez com Jó? E esse Deus é o mesmo. É o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu tenho certeza que a Giza comprou um celular bem melhor. Amém, abençoado? Quando roubaram o meu celular, o pastor comprou um melhor. E logo, logo vou comprar outro melhor, porque eu preciso para fazer a obra de Deus. Você que está me ouvindo aí agora, abençoado, eu preciso comprar um celular melhor, para que a imagem chegue melhor na sua casa. Amém? Mais nítida. Mais nítida. Isso é evolução, tem que comprar, tem que adquirir coisas melhores. E para terminarmos então, oh, glória a Deus. Quando a gente pega nesse microfone, abençoado, Deus faz a gente lembrar das coisas, Reinaldo, daí a gente fala. Eu vou fazer o quê? Antes ela não tivesse se exposto lá, né? Agora já foi. Ai, Jesus. Mas tá vendo como que é? Aqui as coisas são as claras, né, Jovita? Aqui nada fica oculto não, abençoado. Aqui, pau é pau, pedra é pedra. E fica assim. Então, Hebreus 8,13 diz que, dizendo-se nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Só não desapareceu ainda da sua vida, mas da nossa já. Amém? Aquilo que se torna antiquado e envelhecido. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido. A lei é uma lei antiquada, não serve mais para nós hoje. É igual às leis de 1900 e bolinha. Não vigora hoje. Pega uma lei lá de 1100, 1200. Ela vigora hoje? Não, não tem nenhum valor. Mas se você pegar uma lei de hoje, de 2017, essa lei tem vigor. Essa lei está em vigor. É a mesma coisa, abençoado. Se você pegar a lei lá de mais de 2000 anos atrás, para nós hoje, não tem valor. Por quê? Mudou-se a lei, mudou-se a aliança, como está escrito. Nós estamos numa nova aliança. Bem nítido, bem claro que está escrito aqui, abençoado. Eu não sei como você não entende. Eu não sei como você não entende. Dizendo-se nova aliança, Jesus Cristo, tornou antiquada a primeira. Ou seja, Cristo tornou antiquada a lei de Moisés. Amém, ovelhas? Pastor, você está acrescentando? Não, mas é isso. Cristo tornou antiquada a primeira aliança. Qual que era a primeira aliança? A lei de Moisés. Ora, aquilo que se torna
antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Aqui no MGA, graças a Deus, desapareceu. Amém? Aqui, nós vivemos por graça, por fé. Vem, abençoado, vem viver na graça, vem viver por fé. Sai da sua igreja da lei, sai da lei, abençoado. Vem ser feliz, deixa de viver duas pessoas, sabe? Na lei, na igreja, é uma pessoa, uma santidade, Em casa, briga com a mãe, xinga a mãe, bate na mãe, fala palavrão para a mãe, faz coisas que eu não vou dizer que até Deus duvida, porque Deus está vendo, abençoado. Mas se dizer aos homens, às vezes os homens duvidam que pessoas que frequentam igrejas da lei fazem isso. É, abençoado, porque eles vestem uma roupa, né? Eles vestem uma roupa que se dizem ser a roupa do crente, uma saia comprida, uma blusa, né, que não pode mostrar nada, tampa. Ó. Hoje eu estou, acho que com a roupa da lei, não estou? Faltou a saia comprida, né? Mas olha aqui, ó, tampei a garganta, é porque eu estou com um gripe, entendeu, abençoado? Estou gripada, estou com frio. Mas é assim mesmo que eles vestem, é assim, põe um casaquinho assim, né? Aí, vamos para a igreja, faz um birote assim, né, na cabeça, né? Quando não, faz uma trança que vem até aqui embaixo. Aí vão para a igreja. Eles se transformam. Não estou falando de uma igreja só não, abençoado. Talvez você se identificou. Está falando da minha igreja, pastora. Estou falando de todas as igrejas da lei. Todas as igrejas da lei. Não pode usar um brinco, não pode passar um batom, não pode pintar a unha. Não pode. Quando, na verdade, a pessoa, ela quer ser livre. Ela quer fazer. Agora, me diz uma coisa. Você não faz isso, né? E quando tem um casamento? Aí você vai com a roupa da lei? Você vai com aquela roupa que você vai na igreja? Parecendo aquelas mulheres arcaicas de 1900 e bolinha? Abençoado, renove a sua mente. E para renovar a sua mente, é só saindo da lei e passando a viver em graça. Sai da lei de Moisés, entra para a lei de Cristo, porque a lei de Moisés não existe mais. Para nós que estamos em Cristo, para nós que vivemos no século 21, essa lei não tem mais vigor. Essa lei ficou lá para Moisés e os seus companheiros. Aqui, em graça, nós vivemos por fé. Amém? E para terminar, vamos lá em Romanos 7. É o que eu queria dizer para nós todos, Romanos 7. Romanos 7, versículo 4. Só que tem gente que não está morto para a lei, né, abençoado? Tem gente que está vivo para a lei, né? Então, aí não vai dar fruto para Deus, está dando fruto para homens. Infelizmente. Por isso que não recebe nada de Deus. Já falei. Se a lei não morrer dentro de você, ovelha, você vai continuar, presta atenção. Se a lei não morrer dentro de você, você vai continuar dando frutos para homens. E quando você dá frutos para homens, você não recebe nada de Deus. Porque você está procurando glórias de homens. Tem pessoas que adoram puxar saco do pastor. Tem pessoas que adoram bajular o pastor. Para quê? Para ter glória do pastor. Esse irmão sim. Aí começa a ter diferença de ovelhas. Então, abençoado, vou te dizer algo. Permita a lei morrer dentro de você. Porque eu vou ler um texto que se a lei que você está vivendo hoje não morrer dentro de você, você jamais vai receber galardão de Deus. Escandalizou? Mas é a verdade. Porque a lei faz com que você dê fruto para homens. A graça de Cristo, viver em Cristo nessa nova aliança, faz com que você dê fruto para Deus. Entenderam? Então, pode saber, enquanto você estiver vivendo da lei, você está dando fruto para homens. Está escrito, vamos ler?
Bote seus olhos abençoados. Glória a Deus pela sua vida, Osana. Que você agora está dando fruto para Deus. Porque você entregar um folheto para alguém, é você dar um fruto para Deus. Porque aquela pessoa, ela pode ler esse folheto e ao tempo determinado por Deus, receber os olhos iluminados, entender a graça de Deus em Cristo e deixar a lei e começar a viver em graça. Então Paulo disse assim, olha, Romanos 6, versículo 4. Romanos 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, está lendo aí na sua Bíblia, abençoado? Pode ler. Espero que você tenha abrido sua Bíblia, né, abençoado? Porque de repente você está falando mal de mim, de repente está falando mal da minha pregação, de repente está falando mal do que eu estou lendo, e você nem abriu a sua Bíblia para ver se está escrito. Ah, desculpa. É que na sua igreja não tem hábito de ler a Bíblia, né? Desculpa, né? Aqui os irmãos estão com a Bíblia na mão, para ver se está escrito. Porque se estiver escrito, nós cremos. Amém, ovelha? Mas de repente você nem quis abrir sua Bíblia, porque seu pastor não permite que você use a Bíblia, né? Que feio, né? Tem igrejas que é assim mesmo. Tem umas aí que não precisa ter Bíblia, não. Você precisa só ter o pastor lá para ficar te orientando como viver da lei, não da graça. Então, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Será que você está morto para a lei? Vê aí, você está morto para a lei, abençoado, ou você está vivo para a lei? Você está morto para a lei ou você está vivo para a lei? Você está vivendo numa igreja da graça, em graça? Peraí, eu falei da graça? Não, peraí, tem igreja da graça que vive da lei. Você tem que viver numa igreja em graça, em Cristo. Porque o R.R. Soares é da graça, mas os ensinamentos é da lei. Tudo lei, lá é tudo lei. Diabo, ele fala, né? Para expulsar o diabo, ele fala lá. Então ele está numa igreja da lei. Se diz da graça, mas de graça não tem nada, tudo lei. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos. Quem que você conhece, que você já ouviu falar, que você já leu sobre ele, que você já entendeu sobre ele, que ressuscitou? Jesus Cristo. Jesus Cristo. É o único que ressuscitou. É o único. Então é para Cristo que nós temos que dar frutos. Amém, abençoados? Se está escrito, você está lendo aí, abençoado? Será que você já pegou sua Bíblia mesmo? Será que você já está acompanhando? Porque eu vou te mostrar aqui, olha, ó. Davis, vê se está pegando direitinho lá, ó. Ou eu tenho que chegar mais perto? Mais perto? Mais perto? Aí, ajuda aí. Ajuda aí. Tá vendo aqui? Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Quem é esse outro? De Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, não de Nazaré, né? Daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Está escrito aí ou não está? Está aí? Aqui também está, abençoado, ó. Talvez você não leu. Talvez você não leu. Talvez você nunca leu. Para nós terminarmos agora, abençoado. O apóstolo Paulo está deixando bem claro nessa carta aqui aos Romanos, bem claro, claríssimo para nós, que nós temos que morrer para a lei, pelo corpo de Cristo, para que nós possamos ser de outro, não de Jesus de Nazaré, porque ele vivia lá na Galileia e nós não estávamos lá. Onde nós estamos hoje? Numa nova aliança. Nós estamos aqui no século 21, Santo André. E você, no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Sul? Onde você está? São Paulo? Não sei. Onde você está? Então, onde você está? Você tem que dar fruto para Deus. Você tem que viver para Deus. E ser do outro, de Cristo. Daquele
Quem é esse outro? Aquele que ressurgiu dentre os mortos. Maria não ressurgiu dentre os mortos. João, Pedro, Tiago não ressurgiu dentre os mortos. Ninguém ressurgiu dentre os mortos, a não ser Cristo, a não ser Jesus Cristo, que ressurgiu ao terceiro dia, está vivo em nós. Nós temos livre acesso a Cristo. Nós podemos falar com Deus através do Espírito Santo que habita em nós. Face a face nós falamos com Deus. Nós não precisamos pôr véu para falar com Deus. Nós não precisamos subir ao monte para falar com Deus. Nós precisamos ficar de joelho horas e horas para falar com Deus. Nós não precisamos de obras da lei para falar com Deus. Nós temos livre acesso a Deus, porque nós estamos numa nova aliança, porque o fim da lei é Cristo. Amém, abençoados? Vocês entenderam? Você entendeu, abençoado? Então você tem que viver da graça de Deus em Cristo. Amém? Vamos dar frutos para Deus, ovelhas? Amém? Vamos? Então você sabia, abençoado? Sabia? Se não sabia, está sabendo agora. Se você não entendeu, entendeu agora. Você sabia que o fim da lei é Cristo? Então agora você está sabendo. Você não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça. Você tem que dar frutos para homens, tem que dar frutos para Deus. Por quê? A lei tem que morrer dentro de você, para que Cristo ressurja dentro de você. E só vai conseguir que isso aconteça quando você permitir receber os ensinamentos da graça de Deus em Cristo. Amém? Vamos orar, igreja? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui nesta noite. Vamos agradecer a Deus porque nós, presta atenção, nós estamos em Cristo, amém? Nós estamos dando os frutos para Deus. Todo último sábado do mês, é que todos trabalham, abençoado. O certo é que, na verdade, nós damos fruto para Deus todos os dias. Porque nenhuma ovelha consegue ficar calado o dia todo sem falar de Deus para alguém. Presta atenção, hoje você falou para alguém de Deus. Hoje você deve ter falado para alguém de Deus. Com certeza você falou. Então, que nós fazemos um trabalho de evangelismo o último sábado no mês. Mas, abençoado, você não tem que esperar o sábado. Por quê? Porque é um trabalho específico. Mas todos os dias nós damos frutos para Deus. Todos os dias você dá o site para alguém. Todos os dias você chama alguém de abençoado. Todos os dias você fala do que está dentro de você. Porque não tem como, Reinaldo, nós vivemos fechado, calado. Não dá, abençoado, porque Cristo se move em nós, amém? Cristo, ele se move dentro de nós. Nós começamos a falar, igual papagaio, pode ser igual papagaio, mas nós falamos sim, tem que falar, nós temos que dar frutos para Deus. Então, glória a Deus pela sua vida, que você está aqui nesta noite, que o Senhor te trouxe aqui, e que você tem dado frutos para Deus, e a partir de hoje, ovelhas, dê fruto para Deus. Que a lei morra dentro de você em nome de Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo que habita em você, o Espírito Santo que está escrito, que te guie em toda a verdade, te guie, abençoado, nessas palavras, te guie nesse ensino, nessa ministração desta noite, e que você possa ouvir outras vezes, que você possa entrar no YouTube e entender mais, e ler mais outras vezes, entender que o fim da lei é Cristo, que nós vivemos agora numa nova aliança, que a lei de Moisés acabou em Cristo, deu-se início uma nova aliança. Hoje nós não vivemos mais da lei de Moisés, nós vivemos de uma nova aliança em Cristo. Nós estamos numa nova aliança, abençoado. Senhor, manifesta, Senhor, na vida do meu irmão. Senhor, eu oro para que haja olhos iluminados, que eles entendam, Senhor, que não há necessidade de vivermos das obras da lei, que nós não vivemos mais das obras da lei, que nós estamos em Cristo, vivendo uma nova aliança para a glória de Deus. Deem frutos para Deus, ovelhas. Se você recebe, aplauda ao Senhor e glória a Deus pela sua vida, abençoado. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes. Graça
e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.